Para entender sobre ativos, é preciso primeiro entender um pouquinho sobre a história da ciência que os estudam, a contabilidade. A origem da contabilidade está ligada à necessidade de registro dos patrimônios das famílias na era antiga. Patrimônio esse representado à época pelos rebanhos, grãos e outros bens apenas nos seus aspectos quantitativos. Ainda não se falava em valores monetários nessa época. À medida que o homem começava a possuir maior quantidade de bens, o que a contabilidade veio depois chamar de ativos, aumentava a preocupação em saber quanto poderiam render e qual a forma mais simples de aumentar as suas posses. Foi o pensamento sobre o futuro que levou o homem aos primeiros registros contábeis para que pudesse conhecer as suas reais possibilidades de uso, de consumo, de produção, de rendimento, etc. Note que, já nessa época, o homem já entendia que acumular bens, ou seja, acumular ativos, era a forma de construir riqueza. Esse conceito é tão antigo que até os relatos bíblicos contam histórias de acumulação de ativos e, indiretamente, confirmam o uso da contabilidade no registro e no controle dos ativos naquele tempo. O livro de Gênesis, por exemplo, conta que no tempo de José no Egito, houve tal acumulação de bens que chegaram até perder a conta do total de bens que haviam acumulado durante os 7 anos de fartura e bonança. O livro de Jó conta que houve um homem muito rico, de nome Jó, cujo patrimônio foi detalhadamente inventariado e registrado e que, depois de perder tudo, ele recupera os bens e toda a sua riqueza. Em uma de suas parábolas, o próprio Jesus relata a história de um devedor que foi perdoado de sua dívida registrada. Mas registrada onde? A única ciência que aborda sobre registros de transações é a contabilidade. Mas a contabilidade se tornou mais relevante a partir da obra do Frei Luca Pacioli, professor do famosíssimo Leonardo da Vinci, que viveu na Toscana no século XV. Ele escreveu Tractatus de Computis et Scripturis, Contabilidade por Partidas Dobradas, publicado em 1494, enfatizando que a teoria contábil do débito e do crédito corresponde à teoria dos números positivos e negativos. A obra de Pacioli não só sistematizou a contabilidade, como também abriu caminho para uma linguagem que seria utilizada em todos os negócios de forma universal. E essa contabilidade, relatada na obra de Pacioli, é a ciência que estuda e registra os ativos.